E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que infelizmente tem atrapalhado muitas pessoas, que é a síndrome do pânico. Você deve conhecer alguém que sofre desse mal, ou até você mesmo já deve ter sofrido ou sofre com isso. Muitas vezes isso é visto como frescura, muitas vezes quem está em volta, família principalmente, não aguenta mais, porque muitas coisas são feitas e parece que nada gera resultado, e a pessoa em questão que tem pânico, diante dos que estão ao seu redor, fica mais ansiosa, mais preocupada, mais aflita, porque percebe que está incomodando o grupo, que está ali não atendendo as expectativas e o negócio complica. A questão do pânico é muito séria. Quem diria você imaginar, por exemplo, uma criança hoje, de 8, 9 anos assim, chegar até um adulto e falar: tio, tia, mãe, pai, eu tô com um aperto no coração tão grande que eu não sei o que é isso. É estranho isso hoje de ser visto, mas tem sido a realidade em muitos lugares. Quando você imaginava uma criança dessa idade, você imaginava ela brincando, fazendo divertimentos, caminhando e não passando por isso. Mas infelizmente temos visto isso cada vez mais cedo. Crianças têm pânico, jovens têm pânico, adultos têm pânico, idosos têm pânico, pessoas nas mais variadas classes sociais têm pânico. E o pânico o que é? Aquela sensação de morte, aquela sensação de que um perigo, algo está se aproximando, algo ruim vai acontecer, pensamentos obsessivos, falta de ar, as mãos começam a suar frio, palpitações, pensamentos recorrentes, pessimistas, de morte, de tragédia, o sufocamento, sintomas. Todos esses sintomas do pânico. O pânico tem muito a ver com a ideia de que está faltando uma parte da pessoa. Há uma sensação interna de que falta uma parte da pessoa, ou muitas vezes falta tudo da pessoa dentro dela. Já falam os especialistas que o pânico tem a ver, parece que está faltando aquele eu dentro de mim, aquela certeza do eu comigo mesmo, aquele eu que eu posso estar no Japão, na Austrália, mas eu levo ele comigo, ele me dá segurança para poder fazer as coisas. Muitas crianças que tornam-se adultos com pânico foram aquelas crianças que não foram levadas a olhar esse eu comigo mesma. E com isso, é uma criança que não brinca, só chora, só pede a alguém a sua presença, porque ela não tem essa segurança interna dela, esse eu comigo mesmo. E aí falta isso na pessoa. Ela não consegue render, ela sempre tem que ter alguém, requisita muito o outro, tem que pegar na mão de alguém para se acalmar. E a impressão que dá é que vai ser morte mesmo. Algumas coisas contribuem para isso. Gatilhos mentais. Podemos nos aproximar de pessoas, de eventos, de situações que estimulam alguma lembrança nossa ligada ao pânico. E você, aparentemente tudo bem, aparentemente começa a vir um mal-estar. E você não consegue explicar por que está sentindo isso. Muitos gatilhos mentais são poderosos para ativar o pânico em uma pessoa. Tem que acalmar-se, respirar fundo, entender que você não vai morrer naquele momento. É uma questão de um estresse muito grande e algo que está realmente incomodando o ser dessa pessoa. Mas a você que conhece alguém que sofre com pânico, ou até você que passa por isso, eu quero deixar uma ferramenta bem interessante mesmo. Por exemplo, quando você estiver numa fase bem calma assim, bem tranquila, procure sentar e trazer à memória um pensamento. Procure lembrar aquele pensamento que você tem daquele momento da sua vida que você se encontrava o mais seguro, o mais tranquilo possível, sem pânico algum. Faça isso. Procure sempre trazer à sua memória aquela lembrança.
Aquele dia, me imaginando aqui, eu fecho os olhos e lembro. Eu me lembro nesse dia que eu estava muito bem, muito tranquilo, muito tranquila. Faça isso várias vezes. Sempre quando você lembrar disso, traga à sua memória cada vez mais aquele momento que você, numa dada situação até de estresse, mas você não estava com pânico, você estava tranquilo e conseguiu levar muito bem aquela situação. Isso quando você estiver tranquilo. Se porventura vier um pânico, uma sensação de morte a você, você recorre a essa lembrança. Recorre, respira fundo, puxe bem pelo nariz o ar, solte pela boca, trazendo sempre essa lembrança. Para o teu cérebro entender que a sua vida não é só feita de momentos de pânico e de um possível fracasso emocional e existencial. Você tem registros muito maiores do que você imagina, que dão a ideia de que você também já se acalmou, ficou firme, foi forte e passou por dada situação sem pânico algum. Recorrer às experiências vitoriosas ajudarão a você a lidar e a evitar situações de tragédia, de pânico e de insegurança. O pânico não é brincadeira, o pânico não é coisa de pessoa desocupada, é uma questão que tem atrapalhado e bloqueado a vida de muitas pessoas, bloqueado a vitalidade. Mas pense nisso, exercite-se, acalme-se, para você viver o melhor da sua vida e sair daquele ego bloqueado, inibido e colocar um ego vital que espalhe e que expanda vitalidade para você e aos que estão ao seu redor. Vida sem pânico, vida mais feliz. Um abraço.